Bom dia a todos. A gente sempre agradece a presença de todos vocês na nossa casa. Então, como todo domingo, eu sempre procurei falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes a gente vai ler sozinho e tem uma certa dificuldade para interpretar o que foi deixado para a gente, né? E como transportar tudo isso para os nossos dias de hoje. Como colocar as palavras em ação, em vivência, né? Então, o que a gente vai conversar hoje um pouquinho é a fé transporta montanhas. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso tudo foram palavras que foram deixadas por Jesus há mais de 2000 anos, né? Então, no Evangelho, no livro, ele inicia com o poder da fé. Então, a fé transporta montanhas, né? O que será que Jesus quis dizer para a gente com essa frase, né? A fé transporta montanhas. Será que ele estava se referindo à montanha física, a um monte de terra, alguma coisa desse tipo? Não. Jesus estava se referindo a essa montanha, mas essa montanha dita por Jesus, na verdade, são os nossos problemas do dia a dia, as nossas dificuldades, lutas e desafios. Que se a gente pudesse empilhar os nossos pensamentos que a gente tem com todas essas situações, com certeza nós construiríamos uma montanha. Então é essa montanha que Jesus estava se referindo, né? Que a nossa fé consegue mover essa montanha, consegue transformar essa montanha. Mas para que possamos transpor essas montanhas, precisamos trabalhar a nossa fé. Jesus quis dizer a verdadeira fé. Quando ela existe em nossos corações, conseguimos superar, vencer as maiores dificuldades. Por maior que tenha sido essa montanha que nós criamos na nossa mente, nos nossos pensamentos, por maior que ela seja, por mais difícil que ela seja, se a nossa fé for maior, a gente consegue transpor essa montanha de dificuldades. No sentido de que hoje é uma dificuldade, hoje é algo difícil que está sendo para a gente, mas à medida que a gente trabalha essa dificuldade, esse grau vai diminuindo. Então, essa montanha interna da gente, ela vai diminuindo também. Por quê? Porque a gente está colocando a nossa fé em ação. Eu tenho que passar, eu vou superar. O que eu preciso aprender? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Então, essa montanha, ela vai tendo um punhadinho de areia ou uma montanha do metro da altura que a gente for fortalecendo cada vez mais as dificuldades que temos que passar. Precisamos muito trabalhar a fé em nossos corações. Precisamos aprender a ter fé, compreender como adquirir essa fé, para que diante de qualquer dificuldade que tenhamos, não deixemos que elas nos abatem e que elas nos enfraqueçam, nos entristeçam. Poder da fé. Quando Jesus veio ao povo, um homem se aproximou dele. Isso aqui já é uma parábola que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lançou-se de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente ou no fogo ou frequentemente na água. Eu já o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me a criança. E Jesus, tendo ameaçado, no Evangelho está dizendo demônio, tá? Que era a linguagem que eles entendiam para aquela época, né? Tudo que era do mal, eles tinham um símbolo que era do demônio. Hoje nós sabemos que são aqueles espíritos menos favorecidos, aqueles que ainda não conseguiram evoluir. Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe disseram: Por que nós não pudemos
nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, de tudo isso que está escrito no Evangelho, Jesus disse já naquela época para aquelas pessoas que o ouviam, que eles pudessem entender o que Jesus estava dizendo, né? Quando ele fala de incredulidade, nós também hoje praticamos muito isso, né? Tudo vai bem, obrigado, quando está tudo certo. Quando está tudo certo, a minha fé é 100%. Quando acontece qualquer coisinha que não está do meu agrado, da minha previsão, Jesus esqueceu de mim. A minha fé vai caindo e o problema, a dificuldade, vai aumentando. Por quê? Porque a gente está potencializando o quê? A fé ou a dificuldade? Qual é o meu grau de prioridade? A minha cura ou a minha doença? Aí quando nós ficamos incrédulos, a gente potencializa, devido a nossas imperfeições ainda, o que é negativo ou o que é do mal, ou o que não nos favorece tanto. Isso está muito ligado ainda às nossas imperfeições. Então, o que podemos entender por cair frequentemente no fogo e cair frequentemente na água? Jesus disse isso como se fosse o que o pai daquela criança se referiu. Essa criança está tão perturbada que tem hora que ela está na água e tem hora que ela está no fogo. Como água e fogo por nossos dias de hoje, né? Foi para mostrar naquele momento para a humanidade de que essa criança estava sofrendo a influência de espíritos infelizes, ainda distanciados do bem. Hoje já sabemos que nos processos de obsessão, muitas vezes as pessoas se encontram lúcidas, cientes de si mesmo e dentro de uma normalidade. Em outros momentos, está extremamente influenciada em função desses processos obsessivos. Ela começa a agir, falar, refletir, não os seus próprios pensamentos, mas os espíritos que estão a influenciando. Então, quando o obsessor estava influenciando essa criança, ela se encontrava no fogo. Então, quando a criança agia de forma que a sociedade, os pais não conseguiam entender o que estava acontecendo com aquela criança, por que ela estava agindo daquela forma, por que ela estava fazendo daquela forma, no Evangelho, essa é a hora que foi identificada como se a criança estivesse muito próxima do fogo, de coisas tristes, de coisas que não seriam boas para essa criança, né? Porque nessa situação encontra-se no fogo, porque ela agia de uma forma negativa, de uma forma que causava surpresa e espantos a toda a sua família. Por isso também que a criança era chamada de lunático. E quando essa criança estava na água, segundo esse entendimento, é que a criança agia de forma normal. Então era isso que Jesus quis dizer quando ele falava, né? O pai disse, né? Essa criança, ela se encontra parecendo um lunático. Tem hora que ela está no fogo e tem hora que ela está na água, como todos nós. Tem hora que nós estamos dando um pulinho de alegria e tem hora que a gente está quase debaixo da mesa, de tristeza, de angústia, de ansiedades, né? Então é esse entendimento que Jesus quis deixar para a gente também. E quando o pai disse a Jesus: eu apresentei-o a seus discípulos, mas eles não puderam o curar, Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Mostrando o seguinte para nós: Jesus estava ali para dar um exemplo, que ele estava ali para nos ensinar a fé verdadeira, fé de amor, fé de moralidade, mas que em algum momento Jesus precisaria voltar para o plano espiritual, para a sua casa. Aqui ele veio nos ensinar o amor, mas nós fazemos e agimos muito como os discípulos fizeram, pois a fé é entrega, não basta só acreditar na verdade.
Então, quando Jesus disse que os discípulos eram incrédulos, ele está se referindo à mesma situação nossa nos dias de hoje, né? Ele deixou isso. Mas quando a gente está na dificuldade, ao invés de a gente se entregar para essa fé que existe dentro de todos nós entramos naquela situação duvidosa. Mas por quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que comigo? Por que não sei o quê? A gente entra e nós nos tornamos incrédulos. É nessa hora que Jesus disse pra gente que se a gente tiver a fé verdadeira, a gente se entrega, a gente confia, a gente chama pela ajuda de Jesus. Jesus é o seguinte, ó, sei que eu tenho que passar por isso, mas o Senhor pega da minha mão e me puxa, porque eu sozinho não estou conseguindo, mas eu creio, eu acredito e eu vou pra frente. Mas aí a gente não, a gente veste a roupinha da vítima e começa a se vitimizar. E é isso que Jesus diz, quando a gente se torna essa pessoa que quer se vitimizar, na verdade a gente não está enfrentando o problema, a gente está desistindo do problema ou passando o problema para outras pessoas. Por que comigo? Eu posso, aqui quando diz da entrega total, eu posso acreditar, mas esse acreditar tem que ser firme, real e sincero. Ele está em mim de verdade. Ou eu tenho uma fé vacilante. Eu acredito, eu creio, eu me entrego na fé que vai passar, que tudo vai dar certo. Ou eu fico, será? Será que vai dar certo? Será que esse remédio vai dar resultado? Será que o médico vai acertar? Será? Quando a gente fica no será, a gente se torna uma pessoa com uma fé vacilante. A gente não acredita 100%, a gente não se entrega realmente à dificuldade que temos que passar. Nós nos convencemos que acreditamos em Deus, mas devido às nossas imperfeições, a nossa fé vacila. Diante das dificuldades, nós duvidamos e a nossa fé ainda não nos domina. Precisamos acreditar, ter fé, que amanhã será sempre melhor. Não estamos sozinhos. Jesus, Deus, está sempre ao nosso lado. Se a nossa fé hoje for do tamanho de um grão de mostarda, já conseguiríamos vencer e lidar com todas as nossas dificuldades, em todos os nossos desafios. Pois quando a dificuldade nos traz um desequilíbrio, é sinal que a nossa fé ainda vacila, ainda é duvidosa. Então, dependendo da situação que a gente estiver passando e o nosso dia a dia de todos nós, tem hora que tira a gente fora do trilho. Tem hora que a gente vacila, tem hora que a gente desequilibra. E quando a gente desequilibra, a gente tem muita facilidade em pôr a culpa em alguém. Mas foi fulano que fez eu passar nervoso, foi fulano que me desacatou, foi o olhar da pessoa, foi a palavra da pessoa. Não. Você deixou despertar em você o que ainda está dentro de você. A imperfeição que ainda existe dentro da gente. Se eu sentir raiva, não foi o outro que sentiu raiva. Quem sentiu raiva fui eu. Então, se fui eu que senti raiva, essa raiva está onde? Está dentro de mim. Se eu desconfiei, o que o outro tem a ver com isso? Essa desconfiança está dentro de mim. Por isso que eles falam das nossas imperfeições. E por isso que nós reencarnamos novamente. Para cada vez que a gente tiver esse desequilíbrio que é tido como normal a todos nós, é o que a gente ainda precisa trabalhar dentro da gente, a gente vai conseguir ter essa fé 100%. E a hora que a gente percebe isso, a gente não põe um erro no outro. É algo que eu preciso melhorar em mim. E ao invés da gente ficar chateado, a gente tem que ficar agradecido. Então, por que será que Jesus conseguiu tirar aquele espírito obsessor dessa criança? O motivo foi que, além da fé de Jesus, ele também tinha autoridade moral. Né? Então, o que a gente pode entender, né? Que Jesus tinha a fé dele 100%, verdadeiramente, ele acreditava no que ele dizia e no que ele fazia, mas ele também tinha autoridade moral.
Em função da sua moralidade, você não impõe, você conquista através do seu conhecimento, do seu amor. Não há espírito inferior que consiga evitar e seguir a sua orientação. Pois nos diz a doutrina que a autoridade moral, ela é irresistível. Então, quando você vai falar algo que a pessoa ouve o que você está dizendo e ela acredita piamente no que você está dizendo, você tem moral para dizer isso, a pessoa ouve e tenta absorver. Agora, quando você não tem uma autoridade moral para dizer o que você está aconselhando, o que você está orientando, a pessoa olha e fala assim, olha só quem está falando. Que moral ele tem para dizer isso? Né? Aquele pai que fuma e não quer que os filhos fumem. Aquele pai que é alcoólatra, mas não quer que os filhos bebam. Então, o pai tem autoridade moral, ele está se dando como exemplo que aquilo não é bom. Mas para a pessoa que está do outro lado ouvindo esses conselhos, ele fica meio vacilante, né? Ele tem até aquela vontade de até tentar experimentar para ver, né? Se meu pai chegou, se a pessoa está dando esses conselhos, né? Vamos ver no que dá. Então, a autoridade moral, ela é irresistível. Então, Jesus é um espírito perfeito. Ele já era quando aqui esteve encarnado. Nos nossos dias de hoje, isso também é fácil de entender. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, se alguém que não tem uma conduta adequada, que o seu procedimento não, digamos assim, admirável, e essas mesmas pessoas vêm nos orientar ou nos instruir, ela conta dentro dela a autoridade moral? Nós não consta. Então, é muito difícil essa pessoa que consiga fazer com que as pessoas acreditem nela e siga os seus conselhos, as suas orientações. Diferente de uma pessoa que já tem autoridade moral e experiência do que está dizendo. Às vezes a pessoa tem uma conduta que a gente fala assim, puxa vida, mas eu não concordo de jeito nenhum. A gente não é obrigado a concordar, mas dá para respeitar. Então, às vezes as pessoas, tá ali, né, o chefe da gente, puxa vida, a gente está vendo que aquele negócio está errado, aquele negócio pode ser diferente, aquele negócio pode mudar. Mas há quanto tempo ele tem essa verdade dentro dele? Algumas experiências que nós não passamos, eles passaram. Nós, como pais, quando nós estamos educando, os filhos da gente também têm essa dificuldade de entender. E às vezes até duvidam das nossas experiências. Ainda mais nos dias de hoje, que as nossas experiências não está tendo muito valor não, né? Mas é essa situação, né? Que a gente procura mostrar, mas se a gente tiver uma autoridade moral, a gente basta do que a gente está dizendo. Então eu posso não concordar, mas eu devo respeitar. Pelo poder da fé, esse pensamento é da minha vontade, é da minha confiança sincera. Tudo isso junto se realiza a cura ou ajuda a passar por todas as dificuldades que eu preciso passar. Quando eu tenho essa fé e quando para mim a minha referência é o que Jesus disse, é o que Jesus nos deixou, ele é a minha referência. Então, se eu procurar com a minha humildade e entender o quanto pequena eu sou, mas eu tenho uma referência, eu tenho um norte a seguir. Então já basta, já tenho um caminho. A luz, eu que vou iluminar esse caminho que eu tenho que traçar. Ou que eu mesmo criei. A minha fé tem que ser sempre maior do que os meus desafios. Não podemos confundir fé com presunção. Fé se alia com a humildade, que confia mais em Deus do que em si mesmo, porque sabemos, somos instrumentos da vontade de Deus. Presunção, que é confiar muito em si. Tudo posso. E tudo isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Então, a gente, às vezes, a autoconfiança, às vezes a gente também se atropela, né? A gente acaba, às vezes, tomando uns caminhos pela nossa alta confiança, né? Ao dirigir, porque é tudo, às vezes, feito tão no automático que a gente nem para perceber se está certo, se vai dar certo, se é esse mesmo caminho, que a gente, pelo nosso dia a dia, a gente acaba mesmo
sendo algumas coisas feitas ainda pelo nosso viver no automático. Então é isso que Jesus está dizendo pra gente. Então é isso que Jesus está dizendo pra gente, né? Para que a gente possa não ter essa confiança e acreditar o quanto que Jesus ainda está aguardando essa fé da gente. E aí aqui ele diz também, a fé religiosa, condições da fé, é uma fé inabalável. A fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. É levada ao excesso, produz o fanatismo. Aqui no Evangelho ele está dizendo aquela fé cega. Quando a pessoa mostra pra gente que às vezes assim, só uma oração basta, só 1000 Ave Maria basta, só você, sem preconceito nenhum, né? Mas só você deixar de não cortar mais o cabelo, não usar mais maquiagem, não usar mais esmalte, não usar mais uma roupa curta, que isso é o que Jesus quer que você faça. Você fazendo isso, a sua evolução pode ficar só nisso. Então é isso que quando as pessoas agem dessa forma, segundo o Espiritismo, você está acreditando numa fé cega. E geralmente quando a gente acredita numa fé cega, é quando a gente está tendo preguiça de evoluir. É mais fácil eu achar que essas palavras vão mudar a minha vida do que eu mesmo me conhecer e eu mesma tentar mudar. E essa fé cega, a gente sabe que chega ao fanatismo. Chega ao ponto de você julgar o outro, chega ao ponto de você não ir na casa da pessoa, porque a pessoa é de tal religião, você não participar de nada, porque você tem aquela fé cega, eu não posso, eu não devo, porque isso falaram para mim que está errado. Mas e a sua opinião? Então quando a gente tem essa fé cega, leva a gente a isso. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, e seus adeptos aceitam tudo, sem questionar o que é verdade e o que é falso. Leva ao fanatismo e à intolerância religiosa. E nós vivenciamos muito a intolerância no nosso meio. A fé raciocinada não rejeita a razão e se prende à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. O Espiritismo não acredita em conflito entre a fé e a ciência. Isso é fantástico na doutrina espírita. É que, na verdade, ela vai ao encontro sempre da ciência. E a ciência nos traz a verdade, nos traz a segurança que aquilo que de fato acontece, a fé raciocinada, é a fé em Jesus. Jesus nunca impôs, e sim sempre trouxe a orientação, o entendimento e a explicação. Então, na nossa doutrina espírita, o que basta para a gente é a gente acreditar no que Jesus disse e colocar em prática no nosso dia a dia. Através do quê? Através das orientações, o entendimento e a explicação. E essa explicação que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás, a doutrina espírita nunca fugiu da ciência. Entre o que o Espiritismo diz que é verdade e a ciência provar que está errado, nós temos que acreditar na ciência. Mas tudo que o Espiritismo mostra, a ciência, na medida que foi possível e que foi esclarecido, ela já consegue provar que é real o que nós acreditamos e que não é nada que a gente fantasiou. É essa a missão que a doutrina espírita sempre nos deixa. Ainda hoje temos uma certa dificuldade em entender suas palavras, mas com estudos sérios e equilibrados, nós entendemos e percebemos a lógica, o raciocínio, o bom senso e o entendimento de tudo aquilo que Jesus disse. Quem acredita nele, acredita em Deus, e isso traz segurança necessária para o que todos nós precisamos. Tudo caminha para que a ciência e a religião, a filosofia se unam. São as três forças da doutrina espírita. Tudo isso amplia a nossa fé, pois tudo caminha para ratificar o que a doutrina nos diz. Fé inabalável só é aquela que se pode
encarar como razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Kardec já nos disse: se em algum momento a doutrina espírita estiver em contrariedade com a ciência, fique com a ciência, e naquele ponto, rechace a opinião sobre a doutrina, mas fique com a verdade. Até hoje a ciência não provou nada diferente do que a doutrina nos traz. O conhecimento nos liberta e o exemplo nos transforma. Agora no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma parábola, quer ver? Eu vou tentar passar bem rapidinho para vocês. É sobre a parábola da figueira seca. Algumas vezes a gente já comentou aqui com vocês que cada pessoa que for falar com a gente sobre alguma parábola, claro que teremos entendimentos sempre diferentes, porque é de acordo com o que aquela pessoa que está passando para vocês, o entendimento que teve e o entendimento que cada um está preparado para ouvir sobre isso. Pode ser que, por exemplo, se domingo que vem, ou qualquer outro lugar, alguém for falar dessa mesma parábola, vai ter outro entendimento completamente diferente. O que está certo, o que está errado, é o que o teu coração aceita. É o que você tem de melhor para você. Então, nessa parábola, Jesus diz: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo se aproximado, não encontrou senão flores, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram também. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus, eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que não disser a essa montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele verá com efeito acontecer. Para que possamos entender o que Jesus quis dizer nessa parábola, como podemos entender o termo figueira seca? Nos dias de hoje, né? O que seria essa figueira seca, né? Se a gente pudesse hoje, Jesus falar para a gente, deixar escrito para a gente, ó, nos dias de hoje, quando eu disse figueira seca, o que será que ele quis dizer para que a gente entendesse hoje? A figueira seca é um símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. E quando Jesus disse que ninguém coma de ti esse fruto, nós só temos condições de doar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. A figueira seca representa aquelas pessoas que na aparência têm folhinhas verdes, aparentemente ter algo de bom, mas elas não têm frutos, porque o fruto só pode nascer, só pode prosperar quando há em nós um sentimento de amor, paz e de verdade em nossos corações. O interior dessas pessoas não é bom. São pessoas que têm uma palavra bonita nos lábios, mas o coração é enegrecido. Mas será que essa figueira ou essa pessoa não tem nada de bom? Como que a gente vai julgar, né? Se Jesus está dizendo aqui que aquela figueira não tinha condições de dar frutos, que ninguém se alimentaria daqueles frutos, o que ele está dizendo para a gente? Não basta a gente ter palavras bonitas, a gente tem que pôr em ação. E não basta a gente demonstrar, a gente tem que fazer. Não basta que eu faça as coisas. O que vai prevalecer é quais são as minhas intenções. O que eu quero com isso? Será que eu estou me prevalecendo de alguma coisa disso? Então, quando Jesus disse, simbolicamente, essa figueira, né, que ninguém coma dos seus frutos, Jesus está dizendo assim, que ninguém ouça as suas palavras,
que ninguém se inspire no que você está dizendo, no exemplo que você está deixando. Porém, ele diz aqui também, né, que essa figueira, ela ainda tem umas folhinhas verdes. Por que ela ainda tem essas folhinhas verdes? Porque ela ainda tem a oportunidade da reencarnação. Então, aquela folhinha verde ainda está dentro dela. Jesus não a esqueceu, Jesus não abandonou. Ele simplesmente orientou. Porque, em verdade, é muito fácil falar. Falar é bem fácil. Agir é diferente. Demonstrar que vocês possam achar que tudo que eu falo, eu faço. Não, eu não faço. Eu não faço. Porque eu ainda sou imperfeita. Eu ainda sei o quanto eu sou uma pessoa errada. O quanto que eu ainda preciso evoluir. Mas eu ainda não estou na raiz seca. Tem umas gotinhas de água lá. E temos ainda nossas folhinhas verdes que está ali, ó, só esperando. Só esperando. Jesus, Deus, vai nos pressionar? Jamais. Cada um de nós tem um momento certo para fazer com que essas folhinhas verdes se floresçam novamente e que tudo que eu disser, que tudo que eu falar, que aí sim as pessoas possam entender e absorver como coisas boas. E às vezes, se o que eu falar também não ser uma coisa muito útil ou uma coisa muito produtiva, o outro que está me ouvindo, ele também vai me respeitar. Ele vai falar, ó, o momento de evolução já chega. E é isso que Jesus quis dizer dessa figueira seca. Todos nós temos algo de bom. Nenhum de nós é completamente ruim. Mas o que Jesus quer destacar nesse momento é que essas pessoas que são essencialmente ruins, que não têm praticamente nada de bom, ou que não, ou não é porque não tenham, mas pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, elas preferem deixar que prepondere nelas o mal que ainda a habita. Eu posso deixar que floresça em mim o amor, porque nós temos a centelha divina do amor, ou posso deixar que floresça em mim aquilo que ainda tem de ruim. É escolha nossa. Então que Jesus diz que essas pessoas ainda permaneçam secas, porque elas não permitem que o seu coração floresça e que dê frutos. Não permite que o amor que habita em todos os nossos corações pondere sobre as nossas sombras. Jesus também disse: todo aquele que tiver fé em Deus dirá: montanha, tira-te dali e lança-te no mar. Sem hesitar, sem nenhuma hesitação do coração, isso aconteceria. E nós, nos dias de hoje, temos já essa fé confiante, essa fé segura? Pois ainda temos ou somos pessoas que ainda deixamos de preponderar. Deixamos o mal, o ódio, o rancor, a mágoa em nossos corações. É porque essas pessoas, ou nós mesmos, não temos a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé é quando acreditamos em Deus. Acreditar na sua justiça divina, acreditar no amanhã. E acredita e tem a certeza que o amanhã será melhor e que será mais feliz. Porque aquele que confia no Pai, que confia na sua justiça e conhece as suas leis, sabe que nós mesmo hoje estamos passando por dificuldades, lutas e desafios. Se nós confiarmos em Deus, o nosso amanhã será melhor. Mas para isso eu preciso ter fé, confiar e acreditar no Pai. A figueira seca também é aquela pessoa que tem tudo para serem úteis e optam por não serem. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, é a fé que transporta as montanhas. Deus é Pai e Ele está para nos amparar. Deus não é Pai de ódio, de mágoas, de sofrimentos ou de dores, mas é um Deus de amor. Só com fé é que conseguimos vencer
o desânimo diante dos desafios. A fé é a mãe da esperança e a mãe da caridade. Porque se eu tiver esperança, a esperança só reside em coração que confia e crê em Cristo. Quem crê em Deus, crê em Cristo. Vai ter esperança de tudo. A esperança só existe quando nós acreditamos no Pai, no amanhã, e que Ele nos ama, e acreditamos também que Ele tudo fará para que nossos dias sejam cada vez melhor. Então essa esperança só pode existir em um coração que acredita em Deus e acredita em Cristo. E só acredita em Deus e em Cristo quem tem fé. Porque também a fé é a mãe da caridade. Então está dizendo aqui também para nós que a gente às vezes tem muita oportunidade em ser útil. Mas nós optamos pela nossa inutilidade. Nós praticamos mais o que a gente acha que pode deixar para depois, ou acha que talvez não seja tão interessante para o outro. E isso também vai ser cobrado da gente, né? O bem que a gente fez é mérito, mas o bem que a gente poderia ter feito e deixamos de fazer também será cobrado. Então que a gente possa pôr essas palavras no nosso dia a dia, que a gente possa sim se encaixar nessa figueira seca, todos nós, ninguém é melhor que ninguém, e se a gente se colocar como se a gente fosse essa figueira seca que Jesus disse nessa parábola, mas que nós temos muitas folhinhas verdes, e colocar essa fé, esse amor em ação, nós daremos sempre os melhores frutos, sempre, através das nossas palavras, através das nossas ações e principalmente através dos nossos exemplos. É isso que Jesus quer que a gente possa entender essa parábola da figueira seca. A gente se encaixar, sim, que nós somos, mas que Deus nosso Pai está sempre ali, regando dia a dia uma gotinha de água, uma gotinha de fé, uma gotinha de amor, para que o nosso coração sempre se fortaleça nessa fé verdadeira, que é a esperança da nossa humanidade. A esperança que todos nós consigamos não ser essa figueira seca, e que todos nós também possamos energizar a nossa vida, os nossos pensamentos, fazer com que essa montanha seja assim, só de coisas boas, só de coisas que vá nos enriquecer, e que essa montanha todos nós conseguimos transportar. Todos nós temos esse poder. Jesus, Deus nosso Pai, não excluiu ninguém é melhor que ninguém, e ninguém deixou de ter esse poder, o poder da fé, o poder da cura, o poder das melhoras e o poder de mover essas montanhas de dentro do coração de cada um de nós. Que a gente consiga colocar em prática, então, nessa semana que se inicia, tudo isso que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos atrás. Que a gente possa ter essa fé renovada, essa fé verdadeira, essa fé convicta, que nós vamos vencer todas as batalhas que nós escolhemos passar, ou que nós decidimos no meio do caminho, mas que todos nós temos essa proteção divina, temos essa luz dentro dos nossos corações, que é o amor, e temos a esperança e a confiança verdadeira que todos nós iremos evoluir, que todos nós temos condições de praticar o que foi nos deixado há mais de 2000 anos atrás. Que Deus permita que tenhamos uma semana iluminada e uma semana protegida pelo nosso amor ao próximo.